Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer alguns exercícios de equações que envolvem seno, cosseno e tangente. Na aula de hoje, vai ser somente na primeira volta. Depois, em um outro vídeo, a gente vai fazer aí nos reais. Mas primeiro, tá? A gente vai se dedicar a entender o funcionamento de uma equação quando eu tenho uma volta de 0 até 2π. A gente vai começar com um bem básico, tá? Para você entender qual é a ideia. Ele deu a equação e ele quer que você resolva. A primeira pergunta é: o que é resolver uma equação que envolve seno? A incógnita, pessoal, você primeiramente tem que entender que o nosso x aqui, a nossa incógnita, ela vai ser um ângulo, tá? Essa é a primeira ideia que você tem que entender. Qual é o ângulo cujo o seno ele vai corresponder a esse valor meio? Bom, o que você tem que fazer para resolver esse tipo de equação? Primeira coisa, você tem que montar um círculo como esse aqui, ok? Dá para fazer de cabeça? Dá, mas é legal você montar o círculo. Aí, olha o que você vai fazer. Você vai anotar o nome que está aqui com o eixo respectivo. Se aqui eu estou falando de seno, você vai pegar o resultado que está depois da igualdade e vai colocar no eixo do nome que está aqui. Então, isso aqui é seno, eu vou pegar esse valor e colocar no eixo do seno. Como o seno é o eixo y, você vai colocar meio no eixo y. Como é positivo, vou marcar aqui na parte de cima. Perfeito. Aí, a minha missão agora é descobrir que ângulos, quando eu pego no círculo, tem o seno igual a meio. Para isso, pessoal, eu vou te dar uma dica que vai facilitar muito a tua vida, tá? Pega sobre esse valor e passa para mim aqui uma fita horizontal. Por que essa fita horizontal? Porque aí você vai descobrir os ângulos que, quando eu olho para o y, eu vejo meio. Esses ângulos são as soluções que a gente tem que achar, ok? Pega sob o valor que você marcou no eixo y, passa uma reta horizontal, aonde ela corta a circunferência, são as soluções. Cortou a primeira vez, pessoal, no primeiro quadrante. É aquele famoso ângulo que você conhece da tabela dos ângulos notáveis, 30 graus. Agora, como é que a gente acha no segundo quadrante? Vou te dar uma dica aqui, tá? Que vai ajudar muito você resolver as equações. Sempre quando eu acho a resposta, acho o ângulo no primeiro quadrante, no segundo eu vou achar o simétrico a ele, que é fazer 180 menos o alfa. Por que isso? Porque esse arco aqui, gente, ó, ele vale a mesma coisa que esse arco. Então, se aqui você anda alfa, aqui você também anda alfa. Daí, esse ângulo que vai até aqui, ele é a meia volta 180 menos essa parte de baixo, alfa. Então, sempre quando eu quero achar a resposta no segundo quadrante, você vai pegar 180 menos a solução que eu achei no primeiro, que é 30, e isso aqui vai ficar 150. Muito bem, achamos as duas soluções, eu vou colocar aqui o nosso conjunto solução, 30 graus e 150 graus. É comum, tá, ele deixar em radianos, é até mais correto, tá, pessoal? Então, em radianos, quando você pega 30 graus, é a sexta parte de 180. Como 180 é π, então fica π sobre 6. E o 150, como ele é 5 vezes 30,
vai ficar 5 vezes π sobre 6. Perfeito. Essa é a lógica, pessoal, que a gente vai usar para resolver equações trigonométricas. A gente vai pegar o círculo, o resultado depois da igualdade, colocar no respectivo eixo que está aqui. Quando for seno, passar uma reta horizontal, e aonde corta a circunferência são as soluções que eu vou achar. No primeiro quadrante, a gente vai olhar um daqueles ângulos notáveis, e se for no segundo, eu faço a correspondência 180 menos quem eu achei no primeiro. Essa que é a lógica, tá? Só que, pessoal, infelizmente, as equações no vestibular não vão ser tão humildes, tão fofinhas como essa daqui. Seno igual ou cosseno igual. Geralmente, ele complica mais a tua vida e coloca equações assim. Ah, mas aí o que eu vou fazer? Será que eu já faço o círculo de uma vez? Ainda não. A ideia, pessoal, quando você pegar equações desse tipo aqui, é trabalhar com substituições, é trabalhar com manipulações matemáticas. Por quê? Porque só dá para resolver esse tipo de equação quando a minha razão ela está isolada, que nem o primeiro exercício, seno igual, ou cosseno igual, ou tangente igual. E isso não ocorre aqui, gente, ó. Então você vai ter que fazer manipulações para ficar o que você quer para montar o círculo. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui, pessoal, eu vou ter que trabalhar com substituições. Como o meu seno está ao quadrado, eu já vou me ligar lá na identidade fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, você sabe que isso aqui é igual a 1. Então, nessa parte aqui, eu vou pedir para você, na fundamental, isolar o seno ao quadrado. Quando eu isolo o seno ao quadrado, fica 1 menos cosseno ao quadrado. E aí, a gente copia o restante da conta. Professor, deixa eu ver se eu entendi aqui. O objetivo, tá, é deixar em função da mesma razão. Isso, tá? Aí, quem que eu mexo? Geralmente, quando tem seno cosseno, a gente mexe naquele que está elevado a 2. Por quê? Porque aí a gente pensa lá na fundamental. Seno estava elevado a 2, isolei o seno elevado a 2 na fundamental, ficou isso aqui. E aí o meu objetivo inicial foi feito. Eu vou fazer a distributiva aqui, 2 vezes 1, e aqui menos 2 cosseno ao quadrado de x. E o restante, pessoal, a gente vai copiar como está. Perfeito. Eu vou arrumar um pouquinho aqui, vai ficar menos 2 cosseno ao quadrado, menos 3 cosseno de x, mais 2 igual a 0. Se você olhar comigo agora, isso aqui assemelha muito a uma equação do segundo. E é isso mesmo que você tem que pensar. A minha razão está elevada a 2 e depois elevada a 1. A ideia é equação do segundo. Eu vou multiplicar aqui por menos 1 só para facilitar um pouco na hora de resolver. Então, aqui 2 cosseno ao quadrado, mais 3 cosseno de x, menos 2 igual a 0. Vamos fazer o delta, tá, gente? Pensar que aqui é uma equação do segundo e a minha incógnita ela é cosseno de x. Então, vamos lá. Nessa equação, o coeficiente b é o que acompanha o cosseno de x, é 3, ele fica elevado ao quadrado, menos 4 multiplicado por a, é quem acompanha o cosseno ao quadrado, é 2, multiplicado pelo termo independente, menos 2. Quando você resolver essa pequena
esse delta aqui, gente, aqui vai dar 25, tá? Duas raízes reais e distintas. Vamos resolver. Aqui você não coloca x, tá? Você coloca a incógnita, que é cosseno de x. Vai ficar menos b, então aqui menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 5, dividido por 2a, o a é 2, 2 vezes 2, 4. Perfeito. A gente agora vai fazer aquele famoso x1, x2. Eu vou chegar no primeiro resultado, que é menos 3 mais 5 fica 2. 2 sobre 4 vai ficar 2 quartos, relativamente aqui simplificando, meio. E aqui, gente, ó, menos 3 menos 5 dá menos 8, dividido por 4 dá menos 2. Pronto, meu objetivo ele foi alcançado, pessoal. Eu consegui, depois de manipulações, deixar na minha forma isolada. É só aqui que você vai desenhar o teu círculo e vai resolver. Como eu cheguei em 2 resultados, eu tenho que fazer os 2, tá? Esse último aqui, eu já coloco que não tem solução, né, gente? Isso aqui não convém. Por qual motivo? Porque o meu cosseno, lembra, né? Ele não pode ser menos 2. O menor valor que o cosseno assume é menos 1. Então, antes de menos 1, você não tem nenhum ângulo x que satisfaz essa relação. Aqui, gente, ó, eu vou agora, então, me concentrar em cosseno de x. Qual é a ideia, pessoal? Você vai pegar aqui e vai fazer o mesmo trabalho, tá? Eu vou fazer semelhante àquele que eu fiz no seno. Como é que é a logística da coisa? O que está depois da igualdade, você vai marcar no eixo do cosseno. O eixo do cosseno é o eixo que é aqui, x. Perfeito. Como aqui meio é positivo, você vai marcar meio aqui para mim. Ok? E aí agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tá? Quando era seno, a gente passava uma fita horizontal. Quando é cosseno, eu vou pedir para você guardar que a gente tem que passar uma fita vertical. Por que vertical? Porque aí eu vou descobrir quais ângulos, pessoal, quando eu olho para o x, eu vou ver cosseno igual a meio, ok? No cosseno, você coloca uma fita vertical, aonde corta a circunferência é a solução. Primeiro quadrante, pessoal, é o famoso ângulo de 60, é aquele ângulo da tabela dos ângulos notáveis. Agora, como é que eu vou descobrir lá no quarto quadrante? Aí, novamente, eu vou voltar aqui, gente, ó, e vou pedir para você guardar essa relação. No quarto quadrante, quando você tem aqui a correspondência com o primeiro, você vai descobrir fazendo isso, 360 menos o valor correspondente ao primeiro quadrante. Sempre, tá? 360 menos a resposta que você achou no primeiro. Então, aqui eu vou ter 300 graus. Muito bem. Conjunto solução, gente, é 60 graus e 300 graus aqui. Vou colocar também em radianos, tá? 60 é a terça parte de 180, então vai ficar π sobre 3. 300 é 5 multiplicado por 60, vai ficar 5 terços de π. Muito bem. Resolvemos aí a equação que envolve o cosseno. Percebeu aí a lógica, pessoal? O mais difícil é aqui, tá? Você tem que manipular a tua equação até chegar quando a razão ela está isolada. Revisando aqui, gente, ó, lá no seno, a gente colocava o valor no eixo y,
passava uma fita horizontal, aonde corta o círculo, a circunferência, solução. No cosseno, a gente coloca o valor no eixo X, passa uma fita vertical, ou pelo menos uma tentativa, né, que não ficou tão vertical, mas ficou entendível, e aí acha os ângulos que vão ter esse cosseno. O segredo, professor, deixa eu ver se eu entendi, é achar o correspondente no primeiro quadrante. É verdade. Se você tiver do primeiro, você acha do segundo, do quarto, do terceiro. Como é que ficaria aqui do terceiro? Aqui, gente, ficaria 180 mais alfa, tá? No terceiro quadrante, o simétrico aqui do primeiro é a ideia daquilo que passa 180, porque esse pedacinho aqui, ó, que passou de 180, também ele vale essa mesma quantia que está aqui, que é alfa. Ok? Descobriu o do primeiro quadrante, você consegue achar o do segundo, do terceiro e do quarto. Muito bem, vamos fazer mais questões aqui para você entender essa ideia. Essa questão aqui é uma questão lá de 2015 do vestibular da CAF, mistura geometria plana, uma questãozinha bem interessante, tá? A área da região que tem como vértices as extremidades dos arcos que verificam a equação seno de 2x mais seno de x igual a zero, no intervalo que vai de 0 a π, em unidade de área é, pessoal, quando eu digo, tá, extremidades dos arcos que verificam a equação, ele está procurando qual é o ângulo, tá, gente? Arco, ângulo para gente aqui é a ideia comum, mesma ideia, tá? Então, extremidade do arco, na verdade, ele quer as soluções, os ângulos, tá? Que eu coloco aqui no X. Novamente, pessoal, tá? Muita gente fica bugado aí porque, vou montar o círculo já? Ainda não. Ele tá aqui, pessoal, tá? Mas eu ainda não vou usar. Primeira coisa que eu vou fazer é arrumar a equação. Lembra? A gente só consegue resolver quando tá daquela forma, seno igual, cosseno igual. Então aqui não tá ainda desse jeito. Você tem que fazer manipulações matemáticas para ficar bonitinha. Primeira manipulação que eu vou fazer é essa daqui, gente, ó, seno de 2x. Isso aqui, pessoal, é o famoso arco duplo. Eu vou substituir pela fórmula do arco duplo. Como é que é mesmo? Seno de 2x é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Formulazinha bem importante que você tem que guardar, tá? Arco duplo, o desenvolvimento da fórmula fica desse jeito. O restante a gente vai copiar e agora a gente vai pensar como resolver. Um erro que muita gente comete é esse aqui. Passa o seno para depois da igualdade e aí corta seno com seno. Eu vou te falar uma coisa muito importante, tá? Quando você está resolvendo equações desse modelo, você nunca pode cortar seno com seno, cosseno com cosseno, tangente com tangente. Não pode, porque você vai perder soluções. Então aqui não corte absolutamente ninguém, tá? Por favor. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer uma coisa da matemática básica muito importante. Observa que esses dois termos aqui, gente, ó, tem o fator comum seno de x. Quando tem fator comum, a gente coloca o fator comum em evidência. Eu coloco o fator que repete em evidência, e aí aqui eu coloco 2 cosseno, porque quando eu multiplicar com seno, volta nesse primeiro termo, e aqui eu coloco 1, porque 1 vezes seno volta no seno. E aí, isso aqui eu coloco igual a zero. Ajudou muito, tá? Porque agora você vai usar uma lógica
lá da matemática básica muito importante. Quando eu tenho um produto de fatores que é igual a zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Como você está resolvendo equações, você tem que pensar em todas as possibilidades. Então, eu pego cada parte aqui e coloco individualmente igual a zero, tá, gente? Isso aqui é uma coisa bem comum em equações que envolvem seno, cosseno e tangente. Você colocar como produto igual a zero, porque aí você pega um por um e coloca igual a zero. Aí, gente, ó, aqui o seno ele já está bonitinho, daquela forma como a gente conhece. Vamos resolver? Qual é o ângulo x que tem o seno igual a zero? Pessoal, lembre que o seno ele é o valor da ordenada, o valor do y, tá? O que acontece quando o y, a ordenada é zero? O meu ponto ele tem que estar no eixo x. Toda vez que o meu ponto está no eixo das abscissas, ele está no eixo x, o meu y, pessoal, é zero. Então, quando você quer achar seno igual a zero, você vai pegar os ângulos que estão no eixo x. Então, aqui o nosso x ele pode ser zero, o nosso x aqui, 180 ou π radianos. Eu não vou pegar o 360, porque aqui, gente, ó, ele disse que termina em π. Então, aqui é só até o π que eu devo pegar soluções. Ok. Aqui, gente, ó, eu preciso isolar o meu cosseno. Lembra da ideia que ele tem que ficar sozinho. Esse 1 passa para cá, menos 1, e agora você vai isolar cosseno igual a menos meio. E é aqui, gente, que você tem que montar o teu círculo. Chegamos no nosso objetivo, que é montar o círculo. Quando é que eu faço isso mesmo? Quando a razãozinha ali ela está isolada. É a mesma ideia, tá? Das anteriores. Esse valor que está aqui, você vai marcar no eixo do cosseno. Eixo do cosseno é o eixo x, então aqui no eixo x eu marco menos meio. Como é negativo, a gente vai marcar na parte negativa do x. Perfeito. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Quando é cosseno, a gente vai colocar sob esse valor do x uma fita o quê, gente? Vertical. Por que a fita vertical? Porque aí eu descubro quais são os ângulos, tá? Que quando eu olho para o x, eu vejo cosseno igual a menos meio. Ok? Muito bem. Uma resposta aqui está no segundo quadrante e a outra no terceiro. Professor, aquele esqueminha que você passou aqui me ajuda a achar soluções, tá? No círculo. Só que nesse esquema, a gente depende do alfa, que é o cidadão que está no primeiro quadrante. Só que aqui, professor, a solução ela não está no primeiro. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer da mesma forma. Mesmo que a solução não esteja no primeiro, essa solução aqui no segundo, ela vai ter um simétrico no primeiro. Então, você vai achar esse ângulo que está aqui, mesmo ele não sendo solução. Como é que eu acho? Como ele está no primeiro quadrante, eu vou pensar no valor positivo do cosseno, porque no primeiro quadrante o cosseno sempre é positivo. E aí você faz essa pergunta. Quem é que tem cosseno igual a meio? Você sabe que é 60 graus. Perfeito. Ele não faz parte da solução, mas eu acho esse valor mesmo assim. Por quê? Porque agora, para achar a resposta do segundo, é fazer 180 menos esse 60. Então, aqui no caso, 120. E como é que a gente acha a resposta, professor? Lá do terceiro quadrante. A gente faz 180 mais.
No segundo, 180 menos. No terceiro, 180 mais. 180 mais 60, gente, 240, tá? E aí, essas são as duas soluções. Inicialmente, aqui eu vou colocar em graus, tá? 120 e depois 240 graus. Ok? Então, vamos lá. Quando a minha fita ela não passar no primeiro quadrante, o que eu vou fazer? Eu vou achar esse valor, mesmo assim, no primeiro quadrante. A gente faz sempre como se fosse aqui na pergunta, tá? Com valor positivo. Eu ignoro o menos e vejo quem tem no primeiro quadrante o valor, só que positivo. Uma vez que você descobriu, a correspondência no segundo, 180 menos, no terceiro, 180 mais. Aí eu só pego essas duas soluções. Vou colocar aqui em radianos, tá, pessoal? E aí deixa eu te falar uma coisa bem interessante aqui, rápida, para montar a resposta em radianos. Quando eu tenho grau e quero passar para radiano, você faz assim, ó, coloca π aqui do lado e embaixo você coloca 180. Aí você simplifica, 12 eu vou dividir por 6 aqui, vai dar 2, 18 eu vou dividir por 6 aqui, vai ficar 3, vai ficar 2/3 de π, ok? Como 240 é o dobro de 120, é o dobro de 2π sobre 3, fica 4π sobre 3. Fechou. Tá? Esse aqui é o conjunto solução. Tá, só que, professor, eu fiz aqui tudo bonitinho, porque eu quero que você, tá, entenda todo o procedimento. Só que agora eu vou voltar para a questão, hein? Na questão, esse 240 aqui não conta, tá, gente? Eu coloquei só para você entender a logística. Mas na solução, quem é que vai contar? Vai contar só o 120, porque ele quer até o intervalo π, ele quer até o 180. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui todas as soluções que eu achei no intervalo de 0 a π. Primeira solução que eu achei foi o 0, depois eu achei 180, e depois eu achei quem, gente? No primeiro quadrante, perdão, no segundo quadrante, eu achei 120 graus. Então, aqui só vai contar essas três no intervalo de 0 até π. Perfeito? Vou voltar aqui. Tinha feito inicialmente como se fosse cosseno de x igual a menos meio no intervalo até 2π. Aí eu vou agora voltar para a questão. Como ele quer até 180, só vai importar o meu 120. Pessoal, eu vou marcar essas soluções agora no meu círculo, tá? O 0 aqui é a primeira, o 180 a segunda, e o 120, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, 120. E aí eu vou ligar esses pontos, tá? Então você vai ligar aqui para mim, não vai ficar, poxa vida, uma coisa muito reta, tá? Mas o importante aqui é a intenção. Ó, você vai ligar os pontos aonde formam as minhas soluções, e quando eu ligar, gente, olha a figura que formou aqui, hein? Isso aqui vai fechar exatamente um triângulo. Então, quando ele fala a área dessa região, ele quer a área formada por a união desse ponto, esse ponto e esse ponto, que são os ângulos que estão no intervalo que vai de 0 até 180 até o π. Professor, como é que a gente vai calcular a área daquele triângulo? A gente vai fazer a fórmula mais famosa do mundo, né? A área de um triângulo é a minha base multiplicado pela minha altura dividido por 2. A minha base, pessoal, eu vou considerar o segmento que vai daqui, desse ponto, até esse ponto aqui. Lembra de um detalhe importante, tá, pessoal? Circunferência trigonométrica, por convenção aí, o raio é 1. Então, essa distância até aqui é 1, é o raio, e daqui até aqui é 1.
ok? E aí a base ela vai ser o diâmetro 2. Sempre quando for circunferência trigonométrica, raio igual a 1. Agora, pessoal, a minha altura, a gente vai fechar aqui, ó. Esse é o meu H. Como é que eu vou calcular esse segmento aqui? Olha que ideia legal, gente, ó. A partir dos 120, eu quero que você coloque, tá, a projeção aqui no eixo Y. Você lembra o que é a projeção no eixo Y? É exatamente o seno, tá, do ângulo que está aqui. Então, esse valor aqui do y, pessoal, corresponde ao seno desse ângulo. Se você achar esse valor, automaticamente você vai ter esse tamanho aqui, ó. Uma vez que eu tenho esse tamanho da altura é o mesmo valor. Então, a nossa altura aqui, gente, ela corresponde à ordenada aqui do 120, que é o seno de 120. Seno de 120, como ele está no segundo quadrante, é o seno do seu simétrico, que é o que falta para 180, 60. Seno de 60, gente, é raiz de 3 sobre 2. Perfeito. A área do meu triângulo vai ficar a minha base, que é 2, vezes a minha altura, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Você vai cancelar aqui, isso aqui vai ficar a área do triângulo, raiz de 3 sobre quanto? 2. Temos essa alternativa, a alternativa A, de anêmico, mas aprovado no vestibular é o que importa. Questãozinha bem bonita, tá, gente? Você tinha que resolver a equação no intervalo de 0 até π, achar essas três soluções formadas, tá, pelo conjunto das duas primeiras dessa equação com a solução dessa daqui, no intervalo de 0 a π, fechar, tá, os pontinhos aqui para mim, num segmento e verificar que é um triângulo. A base é o diâmetro, 2, e essa altura corresponde ao valor dessa ordenada, que é o seno do ângulo que está aqui, seno de 120. Questãozinha bem interessante da CAF, tá? Vamos fazer mais questões para a gente entender aí essa logística. Olha que equação interessante, gente. A quantidade de soluções dessa equação no intervalo de 0 até 2π é, pessoal, novamente, tá? Essa equação aqui, ela não está pronta para ser resolvida. Você não consegue resolver. Você tem que fazer aquela ideia que eu te falei. Isolar, manipular, substituir, fazer várias coisas até chegar no modelo raiz, que é seno igual ou cosseno igual. O que eu vou fazer aqui com expoente 4? Pessoal, aqui a gente vai usar um recurso lá da matemática básica, que é esse aqui, ó, diferença de dois quadrados. Lembra? É o produto da diferença pela respectiva o quê? Soma. Ah, mas aqui não está o quadrado. Calma, você já vai ver, ó. Seno na quarta, gente, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Seno ao quadrado elevado ao quadrado. Da mesma forma que cosseno ao quadrado. E isso aqui igual a meio. Olha que legal aqui pra gente, pessoal, ó. Nesse momento, eu quero que você enxergue isso, ó. Esse seno ao quadrado aqui é como se fosse esse A. E o cosseno ao quadrado é como se fosse o B. Então, aqui a minha montagem, olha como é que ela vai ficar. Vou até colocar um Azinho aqui e um Bzinho aqui. Vai ficar A, que é seno ao quadrado, menos B, que é cosseno ao quadrado. E aqui, gente, eu vou copiar, só que com mais. Seno ao quadrado, mais o que aqui? Cosseno ao quadrado. E isso tudo, gente, igual a quanto?
meio. Olha que interessante ali a matemática básica, pessoal, ajudando, tá? Você a resolver aqui mais rápido. Nessa segunda parte aqui, gente, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui é a identidade fundamental 1. Como eu estou multiplicando, multiplicar por 1 não tem efeito. Então, aqui, gente, ó, vai ficar somente seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado vezes 1, não muda, igual a quanto? Meio. Ó, temos uma equação agora mais simples para resolver. Nessa equação aqui, gente, eu vou ter que mexer, tá? E eu vou mexer assim. Ou eu mexo no seno ao quadrado ou no cosseno ao quadrado. Como ali no primeiro exercício eu mexi no seno ao quadrado, eu agora, tá? Eu vou deixar aqui, ó, seno ao quadrado, tá? Vou deixar seno ao quadrado aqui para gente, e aí vai ficar assim. Aonde tem cosseno ao quadrado, você vai lá na identidade fundamental e vai isolar o cosseno ao quadrado. Quando você isolar, fica 1 menos seno ao quadrado. Importantíssimo, tá? Lembrar que ao quadrado pensa na fundamental. E isso aqui, gente, ó, igual a meio. Aí aqui a gente vai ter assim, ó, esse menos com esse menos seno ao quadrado, fica mais seno ao quadrado. Eu vou juntar com seno ao quadrado, 2 seno ao quadrado. Aqui fica menos 1 e aqui fica meio. Esse menos 1 eu vou jogar para cá, fica 2 seno ao quadrado igual a meio mais 1. Quando você resolve aqui dá 1,5, que corresponde a 3 sobre 2. Esse 2 passa para cá, aí ele vai passar multiplicando, isso aqui vai ficar 3/4. Muito bem. Cheguei que seno ao quadrado, pessoal, de x é igual a 3/4. O que a gente vai fazer aqui? Eliminar o expoente 2. Eliminou o expoente 2, coloca mais ou menos a raiz de 3/4. Seno de x aqui vai ficar mais ou menos raiz de 3, e aqui raiz de 4, 2. Muita gente erra a questão, porque não coloco mais ou menos, tá? Tem que colocar. Aí aqui, gente, ó, chegamos no nosso objetivo. Falar que o seno é mais ou menos, pessoal, é falar que eu tenho dois resultados. Seno igual a raiz de 3 sobre 2, e aqui seno igual a quem? Menos raiz de 3 sobre 2. Pronto, meu objetivo ele está alcançado, eu isolei o seno, agora sim eu desenho o meu círculo. Vamos lá? Raiz de 3 sobre 2, eu vou marcar no eixo do seno, é o eixo y, eu vou colocar aqui, raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente dá continuidade? Lembra, pessoal, quando for seno, a gente coloca uma fita horizontal. O objetivo dessa fita é descobrir quais são os ângulos, tá, que estão vendo no eixo y esse valor, que é o valor do seno. Ele não está pedindo quais são as soluções, mas a gente vai fazer o trabalho completo, tá? Primeiro, o valor aqui no primeiro quadrante, você sabe que é 60 graus. No segundo, 180 menos 60 vai ficar 120 graus. Temos aqui, pessoal, ó, duas soluções. Nem vou colocar em radianos, tá? Vou deixar assim mesmo. Agora, você vai pegar aqui a próxima. É o mesmo esqueminha, tá, gente? Você vai lembrar da mesma ideia. Aqui, como está menos, eu vou colocar na parte de baixo e vou fazer aqui o mesmo roteiro, pessoal, tá? A gente vai colocar aqui a reta horizontal que passa nesse valor. Aonde ela corta a minha circunferência é a solução. Professor, de novo aqui, hein? Não cortou no primeiro quadrante.
Quando a fita não corta no primeiro, você tem que pedir ajuda, tá? Para o respectivo arco, ângulo que está no primeiro quadrante. Mesmo que não seja solução, você precisa dessa ajuda, tá? E aí, como é que você faz essa ajuda? Você olha quem é o valor positivo que tem esse seno. É o que está aqui, é o que você já tinha calculado. 60. Aí aqui o que, que eu faço no terceiro? É o que passou, 180 mais 60, eu vou ter 240. E aqui no quarto, gente, lembra aquele esqueminha que eu te passei? É o que falta para 360. 360 menos 60 vai ficar 300. Então, aqui nós temos também mais duas soluções, 240 e 300. Não está pedindo, mas vamos fazer o serviço completo. Quantas soluções eu vou ter? Eu vou pegar todas as soluções, hein? As duas primeiras que eu achei dessa equação e as duas últimas da outra equação. Quando você dividir, tá, em mais de uma equação, o conjunto solução, ele vai pegar todas, tá? Tanto da primeira quanto da segunda. Pessoal, eu achei aqui 4 soluções, tá? Então, esse aqui é o nosso resultado. Lá no vestibular, você não precisava colocar nem 60 nem 120, só precisava fazer a fita horizontal. Ela cortou 2 vezes a circunferência, 2 soluções. Aqui cortou 2 vezes, 2 soluções. Ok? Fizemos com seno, fita horizontal. Fizemos com cosseno, fita vertical. Agora, para a gente finalizar, vamos fazer com tangente. E aí, vou pegar essa equação da CAF, onde ela dizia que nesse intervalo tinha 5 raízes reais. Pessoal, novamente, tá? Você só pode resolver quando o bichão ali está isolado. Tangente igual. Aqui não tá, gente, ó. Então, primeiro você vai ter que arrumar a equação. Tangente ao quadrado mais tangente igual a zero. Essa equação aqui, ela é a mesma ideia daquela que a gente fez com a equação do segundo. Quando a minha razão está ao quadrado e ela está elevada a 1, é como se fosse equação, tá? Segundo grau. Aqui, eu não vou fazer delta, gente, porque não tem o termo independente. Eu vou colocar a tangente aqui em evidência, tá? Quando não tem o termo independente, é melhor colocar em evidência. Aí aqui eu vou colocar tangente de x, porque vezes tangente fica tangente ao quadrado. E aqui eu vou colocar 1, porque 1 vezes tangente fica tangente. E isso aqui igual a zero. Olha que legal, pessoal. Colocamos como produto. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar cada parte e colocar igual a quanto? Zero. E aí, quando você faz isso, pessoal, você monta duas novas equações. O conjunto solução é a junção aí, tá, de todas as soluções que eu vou achar. Vamos para a primeira. Tangente igual a zero, pessoal. Tangente igual a zero, para mim, como é que você calcula, hein? Lembra que a reta da tangente é a reta que está aqui, ó. Ela é vertical, pessoal, tá? Passando pelo eixo X aqui. Essa é a reta da tangente. Tangente igual a zero são todos os pontos, pessoal, que estão no eixo X. Por quê? Porque quando o ângulo está no eixo X, quando ele olha para a tangente, ele vai chegar aqui, ó. Nesse ponto aqui, gente, ela não está nem para cima, nem para baixo, ela está no nível zero. Então, por isso a tangente é zero. Então, sempre quando for tangente igual a zero, eu pego os ângulos que estão no eixo X. O primeiro é zero, o segundo é o 180. Agora, toma muito cuidado, tá? O 360, ele é um ângulo que tem a tangente igual a zero. Só que aqui, pessoal, ó, quando ele fala x menor do que 2π, não tem o risquinho do igual aqui, tá?
Então, você não pode pegar o 360, que é o 2π. Não tem o risquinho do igual, a solução tem que ser menor do que 360. Muita gente acabou aqui colocando 360 como solução, tá? Mas tem que ficar ligado aqui na convenção aqui do intervalo que ele deu. Ok. Agora eu vou para a próxima, tá? Tangente de x mais 1 igual a zero, você tem que isolar. Fica tangente igual a menos 1. Como é que a gente faz quando é tangente? Esse valor que está aqui, menos 1, pessoal, você vai marcar no eixo da tangente. Quando foi seno, a gente marcava o valor no eixo y, cosseno no eixo x. Tangente a gente marca nessa reta. Para cima positivo, para baixo negativo, então menos 1 eu vou colocar aqui embaixo. E aí, qual que vai ser o meu esquema? Eu vou sempre lembrar que tangente, pessoal, vai ser exatamente uma fita em diagonal, passando aqui pelo meio. Aonde ela cortar a circunferência, vai ser uma o quê? Solução. Ok? Na tangente, a partir do valor que você marcou na reta da tangente, você passa uma diagonal cortando a circunferência, sempre passando pelo meio e cortando novamente. Aonde cortar é a solução. Uma solução aqui, gente, vai estar no segundo e a outra no quarto. Como é que eu vou fazer para achar as soluções? É o mesmo esquema, tá? Que foi com seno e foi com cosseno. Lembra? A gente pensa naquela ideia lá do início da aula, pessoal, que foi isso aqui. Aqui é a chave para achar todas as soluções. Só que esse mecanismo, ele depende do primeiro quadrante. Aqui, gente, ó, essa solução do primeiro quadrante, ela não é a solução da equação, mas eu preciso achar mesmo assim. Como é que a gente faz? A gente vai lá e acha o simétrico a esses dois caras aqui. No primeiro quadrante, você olha como se fosse positivo, porque no primeiro quadrante é sempre positivo. Quem tem tangente igual a 1, 45 graus. Mesmo não fazendo parte da solução, você precisa achar esse valor, sempre considerando como se fosse positivo. Tangente igual a 1, 45. Agora vai ficar fácil, gente. Segundo quadrante, lembra que é 180 menos quem está no primeiro. 180 menos 45, 135. Como é que eu vou achar no quarto quadrante, pessoal? 360 menos quem está no primeiro, 360 menos 45 vai ficar 315. Olha aí, temos mais duas soluções, pessoal, tá? Eu vou colocar bonitinho aqui para você. Primeira solução aqui, 135, e a outra solução aqui, 315. Vou colocar o conjunto solução, tá? Depois a gente verifica ali no item. Então, vamos lá. 0, 180, vou deixar em graus mesmo, tá? Depois você passa para radiano, 135 aqui e 315. Professor, você não colocou na ordem crescente. Geralmente, nas provas, ele coloca, tá? Aqui é só para a gente marcar mesmo conjunto solução. Agora, vamos voltar no item. Ele dizia que tinha 5 raízes. O item é falso, pessoal, tá? Ele tem 4 raízes. No item, é lógico que você não ia fazer tudo isso que eu fiz, tá? Que é marcar 135, marcar 315. Não. Você ia fazer isso aqui, ó. A partir do menos 1, você ia marcar a diagonal. Cortou a circunferência 2 vezes, 2 soluções. Mais 2 aqui, eu já ia ver 4 soluções. Muita gente errou por quê? Porque considerou 360, tá, gente? E aí, aqui achou 3 soluções, aqui 2, e aí o 5. A CAF fez de propósito ali, tá? Para muita gente errar. Toma muito cuidado com esse lance aqui, tá? Dos intervalos. Aqui, só para você ficar bem, né, ciente, se ele tivesse colocado em colchetes, lembra que
Quando o número do limite não está aqui no intervalo, o colchetes ele sai. Tá? Então tem que olhar isso aqui também com muito cuidado, porque às vezes a gente nem olha para isso e acaba errando. Ok? Bonitinho a equação do trigonométrica, né, pessoal? Dá trabalho, dá, mas é um tema muito importante, um tema que provavelmente vai estar no teu vestibular.